abertura. Gravação iniciando, senhor presidente. Leonardo também, por favor. Meus amigos, boa tarde. Hoje é dia 26/8, às 14h10. Vamos dar início à sessão da tarde. Nós já andamos relatando antecipadamente alguns processos. Ficou pendente o processo sobre a responsabilidade de relatoria do Dr. Lázaro. Os itens 1, 3 da pauta, CPW Brasil Limitada. Existem também demais processos da mesma empresa no item 134 e 135 dessa pauta. Como a solicitação prévia de sustentação por videoconferência, eu peço à mesa que convoque o advogado para participar dessa sessão. Por favor, Isaías, por gentileza, gostaria de colocar o advogado na sala. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigado. Itens 133 a 135 da pauta, doutora Ive, seu processo será julgado agora. Favor, verificar mensagem privada no chat. Itens 133 a 135 da pauta, doutora Ive, seu processo será julgado agora. Favor, verificar mensagem privada no chat. Isaías, o advogado se encontra? A advogada, perdão. Só um segundo, presidente. Não, está fazendo a mudança, né? A gente aguarda. Isso. A portaria que trata que fixa o calendário das sessões foi alterada para fixar de segunda a sexta em setembro? Tem. Olha. Está só na planilha do Excel da indicação. Só na planilha do Excel. Está publicada no site, inclusive. Mas com alteração de segunda a sexta? Tem cores diferenciadas, o azul e cinza, salvo engano meu, na segunda e na sexta como sessões extras, cabíveis de acordo com as necessidades da turma aí, da presidência que vai definir, né? As presidências. Entendi. Entendeu? A gente tem que ver como é que vai ficar a pauta, né? Aí daí decide. Tá, ok. Coloca, se não coloca. Vai tudo deputado do volume. A nossa... Eu acho que, por exemplo, o doutor Ronaldo vai entrar, não vai ter processo, né? O João Paulo vai entrar, deve ter processo, porque não teve agora. Eu mesmo vou acumular, porque eu estou sem processo nessa sessão e na sessão de julho. Vai ficar tudo em setembro. Então, tudo vai depender. Eu não enviei, nem quis. Estou olhando agora alguns processos que comecei a fazer. Acho que a patrona está presente já, presidente. Já está, advogada? Aquela está com a câmera. Aquela. Boa tarde, doutora. Bem-vinda à nossa sessão. Tudo bem? A doutora vai acompanhar, é isso? Isso, só acompanhamento. Perfeito. Bem-vinda, bem recebida aqui na nossa turma. Espero que você fique contente. Qualquer coisa, a presidência está à disposição, tá bem?
Tá bem, Obrigado. obrigada. Então, continuando então a pauta, item 133, o relator, doutor Lázaro, com a palavra para falar sobre a empresa CPW Brasil Limitada. Doutor Lázaro, fica à vontade, por favor. No relatório, eu faço uma transcrição parcial do caso já narrado pela DRJ Porto Alegre, no seu acórdão, a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório, que não reconheceu o pedido de ressarcimento de saldo credor do IPI, relativo ao quarto trimestre de 2004. Objeto de PERDECOM, que não homologou a compensação. Então, eu trago como ficou a ementa do despacho, que não homologou. O recorrente, ele apresentou manifestação de inconformidade perante a DRJ, basicamente alegando a decadência do direito, né, foi a expressão utilizada, né, decadência do direito à glosa dos créditos, referente ao período anterior, agosto de 2005, e alegando o seu direito ao crédito. Eu acho que o Tom está com o microfone aberto, está dando um retorno. Então, a DRJ, no seu julgamento, ela verificou a existência de processo judicial que tratava justamente da questão referente ao direito ao crédito de IPI. Nessa ação judicial não havia nada referente à homologação, à questão da alegação de decadência do direito do fisco, né? Vamos usar a terminologia que o próprio recorrente utilizou. Então, a DRJ declarou a concomitância parcial do processo e analisou apenas a questão da decadência. O contribuinte tomou ciência e apresentou o recurso voluntário, né? Onde ele contesta a questão da concomitância, ele repete os argumentos e contesta a existência de concomitância. Como não vai haver sustentação, eu vou direto à leitura do voto. Por favor, doutor. O recurso voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições de admissibilidade, por isso dele toma um parcial conhecimento pelas razões expostas a seguir. Item 1, da alegação de impossibilidade de aplicação da vedação legal ao pedido de ressarcimento / compensação. Alega o recorrente que, à época da apresentação do pedido de ressarcimento e compensação dos créditos de IPI, inexistia qualquer ação judicial ou procedimento administrativo em curso com o propósito de apurar os créditos de IPI que estavam sendo pleiteados no PERDECOM, não havendo que se falar na aplicação do artigo 20 da Instrução Normativa 460/2004. Sustenta que o processo administrativo apenas passou... vou retirar essa palavra apenas aqui, tá? Sustenta que o processo administrativo passou a existir somente após a aprovação do despacho decisório ocorrido em 2010 e ingressou apenas em 20 de abril de 2007 com a ação declaratória número 13.21.74/2007, 403.6121. Ou seja, muito tempo após ter pleiteado a compensação dos créditos PI e com um intuito único e exclusivo de conseguir em juízo a autorização para o depósito judicial de tais créditos. Afirma que, da transcrição do pedido formulado nos autos da ação judicial, verifica-se o equívoco da decisão da DRJ Porto Alegre, pois o fundamento da tutela judicial pautou-se tão somente em ver reafirmada a possibilidade do recorrente ter reconhecido seu direito ao crédito PI. Logo, também inaplicável ao presente caso, o artigo 170-A do CTN. Analisando a manifestação de inconformidade, verifica-se que o recorrente apresentou as seguintes teses de defesa. Foram, como tinha citado, né, baseado em dois temas, duas matérias, a decadência do direito à glosa dos créditos em período anterior, agosto de 2005, e a própria afirmação do direito ao crédito básico do IPI. Ele é uma empresa que adquire produtos
insumos, matéria-prima, né, com crédito com incidência de IPI, porém, os produtos, esses produtos são aplicados na fabricação de outros produtos cuja venda é com alíquota zero, o que é vedada, nesses casos, o creditamento do IPI. Então, a empresa, achando que teria esse direito, ingressou com ação judicial. Por outro lado, a ação judicial, número citado já, atualmente em trâmite no TRF da Terceira Região, que a Fazenda Nacional alega impedir a compensação, foi apresentada pelo contribuinte dos seguintes termos, em síntese, conforme peça inicial, que consta aí juntada às folhas 21 e 34. Então, faço a transcrição. Como se verifica, o pedido é exatamente o mesmo do recurso administrativo, à exceção da alegação de decadência. Logo, correta a decisão da primeira instância ao afirmar que o crédito não goza de liquidez e certeza, pois a decisão definitiva a ser proferida pelo Poder Judiciário pode alterar o valor do ressarcimento solicitado. Fundamentou sua decisão com base na EN 21/97, 210/2002, 460/2004, 600/2005, 900/2008, 1.300/2002, que mantiveram ao longo do tempo a regra que veda o ressarcimento do crédito no trimestre calendário, cujo valor possa ser alterado, total ou parcialmente, por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência do crédito do IPI. Além disso, o artigo 170A, introduzido no CTN pela Lei Complementar 104/2001, veda a compensação pretendida pelo recorrente. A norma citada, a meu ver, e da corrente majoritária na doutrina, foi positivada de forma desnecessária, pois o artigo 170 do CTN já impedia a compensação com a utilização de um crédito objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, pelo simples fato que este crédito não goza de liquidez e certeza. Transcrevo o artigo 170 do CTN. O PERDECOM foi apresentado para a Receita Federal em 15 de agosto de 2005 e a ação judicial no ano de 2007, já após a Lei Complementar número 104/2001, logo todos os dispositivos legais citados aplicam-se ao caso, impedindo a compensação pleiteada. Em relação à ação judicial, verifiquei que ainda se encontra pendente de julgamento do TRF, conforme imagem capturada diretamente do site do TRF. Assim, além de tudo quanto já exposto, entendo também que a situação fática sob análise configura claramente um caso de concomitância entre as instâncias administrativas e judiciais, cuja solução já se encontra pacificada neste Conselho pela súmula CARF número 1. Faço a transcrição. Em relação à decadência, a DRJ Porto Alegre analisou a matéria e concluiu pela sua inexistência. Entendo correta tal decisão, pois o caso aqui tratado é de compensação não homologada, e não de constituição de crédito tributário pelo fisco. No primeiro caso, o prazo é para a homologação, cujo descumprimento implica a homologação tácita. Apenas para o segundo caso, há que se falar no Instituto da Decadência. Veja-se a regra exposta no artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430/96, que eu faço a transcrição. Logo, totalmente improcedente o pedido de decadência do recorrente, com fundamento na alegação de que a contagem do prazo deve se dar a partir do registro do crédito da escrituração contábil. Obviamente, o prazo de homologação de compensação só pode começar a ser contado a partir do momento que exista alguma compensação a ser homologada. Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do recorrente. Querem voltar por voto? Não, né? Vamos lá. Vamos direto. Pode ser, pessoal? Um minutinho. Pode ser? Todos concordam? Ok. Pode ser, então, por favor, doutor Lázaro. Da suspensão da exigibilidade do débito em razão dos depósitos judiciais. Afirma o recorrente que não há cabimento em permanecer com a cobrança consubstanciados autos, vez que tais débitos com a exigência suspensa em razão do depósito judicial realizado nos autos da ação declaratória. O artigo 151 do CTN rege a matéria, faço a transcrição. Cabe à unidade local da Receita Federal verificar se o depósito judicial realizado foi no montante integral e se abster de promover a cobrança sobre a parte depositada, restando passível de cobrança apenas a parcela que eventualmente esteja excedendo o depósito. Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido. Da alegação de legítima apropriação dos créditos do IPI em análise.
sustenta o recorrente que possui legitimidade para se apropriar dos créditos originados de uma operação de importação de produtos ocorrida já no ano de 2004, período em que a empresa registrada no CNPJ número tal não mais pertencia à Nestlé Brasil Limitada. Faço a transcrição. A matéria trazida à discussão neste tópico não constou da manifestação de inconformidade, evidenciando-se em nítida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico em face da preclusão temporal. Trata-se de matéria de cunho evidentemente fático, que não pode ser conhecida de ofício por este Conselho. Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido. Do direito ao crédito de IPI. Neste tópico, o recorrente dedica-se a demonstrar seu direito ao crédito IPI. Contudo, trata-se aqui da mesma matéria que consta na ação declaratória, cuja análise realizada neste voto concluiu pela concomitância das matérias, o que impede o seu conhecimento por este Conselho. Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido. Conclusão, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Finalizado? Então, diante do voto do colega relator, bem assentado, eu pergunto se algum dos senhores gostaria de fazer algum questionamento. Eu tenho uma observação a fazer em relação à questão do 170A, né? Que tem um recurso repetitivo do STJ que a gente tem que seguir, né? Que vai contrário do que você afirma, né? Então, se bem que a ação é posterior, né? Eu iria pelas conclusões aí. Essa matéria já foi discutida até ontem, né? Eu entendo que o repetitivo não trata do artigo 170, que é a minha base para fazer a análise, né? Ele foi um repetitivo específico por conta da questão temporal, né? Da vigência em relação às relações movidas anteriormente à existência desse artigo, como eu já tinha falado ontem, né? Repetindo apenas porque a presença da patrona. Mas podemos botar em votação e aí, se vencer pelas conclusões, eu mantenho o meu texto, mas acrescento ao final que a turma acompanha pelas conclusões, porque entende por esse entendimento externado pelo colega Marcos. Mais alguém queria fazer alguma colocação? Então, doutor Marcos, só para ficar claro, a sua divergência, por favor, poderia repetir? Gentileza. Não, eu discordo em relação àquela parte da ementa, né, que ele fala que se aplica o 170A, independente de quando foi impetrada a ação, né? Essa parte aí foi analisada lá no recurso repetitivo, né? Então, como a ação ali posterior, né, 2007, né, de qualquer forma não se aplicaria, não seria o caso, né? Mas discordo do que ele afirma no texto, né? Então eu acompanharia pelas conclusões. E a conclusão seria para retirar esse item da ementa, não é isso? Sim, da ementa e a parte do voto ali, onde ele afirma. No voto eu posso manter, eu tenho direito a manter, eu tenho que tirar, aqui a ementa ela é da turma. Exato. A ementa não é do relator, então na ementa eu posso retirar, mantenho no voto e ao final eu tenho que acrescer que esse tópico foi analisado pela turma que não acompanhou esse entendimento. Se a maioria for pelas conclusões, sim, você tem que colocar no voto o que seria o entendimento da turma, né? Isso. Ok. Mais alguém gostaria de fazer a sustentação? Então, sendo assim, vamos para Tom, o microfone. Desculpa. Doutor Oswaldo, como vota, por favor? Pelas conclusões, pelo mesmo motivo que o Marcos, a questão do 170 e do 170A. Doutor Carlos Pantaroli, como vota? Eu acompanho o relator também pelas conclusões, apenas nesse ponto foi ressaltado pelo conselheiro Marcos. Fernanda, como vota? A mesma coisa, conclusões em razão do 170A.
Doutor Marcos. Acompanho pelas conclusões, conforme já foi dito. E faz a 70A, né? O senhor sustentou, claro. Boa tarde, doutora Maria Eduarda. Como a doutora Bota. Também acompanho o relator pelas conclusões, do mesmo sentido. Ok. Então, também acompanho a mesma coisa do doutor Marcos pelas conclusões. Faltou Leonardo. Faltou Leonardo. Perdão, Leonardo, me perdoe. Pelas conclusões. Eu me errei, desculpa, por favor, com a palavra. Como vota? Pelas conclusões. Ok, e eu acompanho também o doutor Leonardo pelas conclusões. Então, doutor Leonardo, doutor Lázaro, só para me ajudar a fechar a votação, proclamar. Então, por maioria, unanimidade de votos, né? Foi reconhecido o provimento e negado o recurso nos termos. Agora é que tem que fazer a terminologia. Vai ter conhecimento foi parcial. Conhecimento parcial. Por favor, por isso que eu queria que você me ajudasse. Inclusive, agora os membros, né, por unanimidade em conhecer parcialmente do recurso. Sim. E na parte conhecida, negar provimento. Ponto. Votaram acompanharam o relator pelas conclusões. Espera que eu vou matar aqui. Eu não sei, Carlos, quer ser os demais conselheiros ou precisa nominar todos os conselheiros? Não. Vencido o próprio relator, né? Acho que não. Nesse caso, a gente poderia resumir e colocar todos os demais conselheiros, porque você... exceto o relator. Deixa eu só anotar aqui, porque eu preciso proclamar e eu não consegui gravar a frase toda. Então, pode repetir, por favor. Então, por unanimidade de votos... Em conhecer parcialmente do recurso... Manda aí, Carlos. Oi? Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso. Parcialmente, só um minutinho. Na parte conhecida. Recurso, ponto. E na parte conhecida. Agora é que vem a questão, né? A gente pode adotar a redação do parágrafo do Ricarf. Eu vou ter que pegar aqui. A sugestão da turma é que eu coloque que o entendimento de que teria que ser seguido, que haveria quanto à aplicação do 174. O meu entendimento seria contrário ao disposto no repetitivo da STJ. Presidente, para fins de redação, eu sugeriria, nos termos do Ricarf, tendo a maioria dos conselheiros, sim, acolhido apenas a conclusão do relator. Mas é porque não é só a maioria, né? São todos menos ele. A maioria, né? Mas a maioria pode ser metade, pode ser tipo, todos menos ele. a maioria. Mas é uma maioria absoluta aqui, né? Ainda assim, maioria. A maioria absoluta dos conselheiros tem reconhecido. Maioria qualificada. A maioria qualificada. Calma que eu tenho que fazer a redação, senão eu vou me perder aqui. Então, não, mas eu entendi, Fê, mas não, é só porque não pode ter dúvida como alguém votou, entendeu? Todos os votos têm que estar claramente registrados, é só por isso. Pode então ser diferente. E maioria podia ser 5-3. Da maneira que o Carlos... o colegiado plenário de votos, a turma tem que conhecer parcialmente o recurso, na parte conhecida tem... Em negar provimento... Tendo votado pelas conclusões todos os demais conselheiros que entenderam pela inaplicação do artigo 170 do CTN. Vamos lá, devagar, porque eu preciso proclamar e não consegui redigir. Devagar, Carlos. Tá bom assim? Tá ótimo. Pode ser. Não, eu discordo dessa redação. Peraí, vamos devagar, calma. Eu discordo da redação porque eu não apliquei o 170A. Não. E eu acho que vocês estão confundindo. Eu não estou dizendo que o 170A, mesmo que a ação tivesse sido anterior, ela tenha que ser aplicada.
não faço essa afirmação porque o repetitivo não permite, o repetitivo desse jogo não permite. O que eu estou falando é que eu fundamento a minha negativa para a ação judicial, mesmo anterior à lei complementar, com base no 170, ponto. Então, aí fica bem claro. Mas é exatamente isso que o Carlos está dizendo, né? São dois exatamente isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, para você... Calma, um de cada vez, gente. Não vai dar. Quem quer falar? Pode ir, Oswaldo. É exatamente isso que o Carlos está dizendo, Lázaro. O Carlos está dizendo assim, você está dizendo assim, olha, ainda que não existisse o 170A, não poderia por conta do 170, porque o crédito teria que ser líquido e certo, tem que ter uma decisão judicial. A interpretação que o STJ faz, pelo que todos os demais conselheiros estão aqui afirmando, é que o 170A, o 170, ele não constituía óbice a compensação, ainda independentemente do trânsito em julgado, entendeu? É exatamente isso. É por isso que o cara está dizendo, acompanharam pelas conclusões sobre a inaplicabilidade do artigo 170, ponto. É isso que a gente está dizendo. Tá. Tá bem. Pantaroli, eu preciso ler para proclamar. É uma formalidade. Então, você lê com calma, para eu poder anotar aqui, para eu fazer a leitura, por favor, me ajuda aí. Minha sugestão aqui é: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, reconhecer parcialmente do recurso. Calma que eu estou escrevendo, Pantaroli, calma, vamos lá. O colegiado, por unanimidade de votos, reconhece parcialmente do recurso. Essa é a primeira parte, correto? Parcialmente nós reconhecemos o recurso. E na parte conhecida, como é que você colocou o texto aí? Em negar provimento. Em? Negar provimento. Perfeito. Tendo votado pelas conclusões, todos os demais conselheiros... Só um minutinho. Tendo votado. Vamos lá. Pode falar. Pelas conclusões... todos os demais conselheiros que entenderam pela inaplicação do artigo 170 do CTN. Pela inaplicação do artigo 170 do CTN. Bom, agora acho que eu vou conseguir ler esse voto, proclamar. Então, vamos lá. Então, vamos proclamar. Esse é só o item 138, ratificar aqui, para a gente não se perder. 133. Só um minutinho. Aqui eu estou com várias... sim. Desculpa, mas é que eu abri várias páginas. Então, vamos lá. 133, então, proclamando. O colegiado, por unanimidade de votos, reconheceu parcialmente do recurso, na parte conhecida e negar provimento. Tendo votado pelas conclusões, todos os demais conselheiros entenderam pela inaplicabilidade do artigo 170 do CTN. Pronto. Bom, esse resultado vale para o 135 da pauta, tá? É isso que eu queria saber, justamente. É isso que eu queria saber. Então, aplica-se ao esse resultado se estende ao item 135 da pauta. O próximo, então, você só tem o 134 dessa empresa agora. Que você vai fazer agora, correto? Correto. Então, tá. Organizado a parte administrativa, então a gente vai botar em votação o item 134 da pauta, mesma empresa CPW, Brasil Limitada. Com a palavra, doutor Lázaro, por favor. O assunto é basicamente o mesmo. Eu vou dispensá-lo de fazer a nova leitura do relatório, é basicamente a mesma situação, porque quando eu fizer a leitura do voto, vocês vão compreender as diferenças entre um processo e o outro. Primeiro tópico do meu voto sobre a alegação de impossibilidade da aplicação da vedação legal ao pedido de ressarcimento e compensação, é a mesma análise feita no tópico anterior, com a seguinte exceção: na manifestação de inconformidade,
não houve alegação sobre decadência. Houve uma alegação sobre a homologação tácita do PERDECOMP início 09510-735-40. O item 2 da manifestação e o 3 são idênticos, né? E eles estão já abarcados na ação judicial. Nesse sentido, a DRJ, ela entendeu pela concomitância em relação a esses 2 itens e ela fez análise da homologação tácita, apenas, tá? Então, eu faço a transcrição colo a situação do projeto no TRF, do processo no TRF da terceira, e no final, apenas ressalto que, em relação à homologação tácita, a DRJ Porto Alegre analisou a matéria e concluiu pela procedência do pedido. E o valor, como a gente está tratando abaixo de 1 milhão, ele não cabe recurso de ofício. Então, essa questão da homologação tácita, ela não está submetida ao colegiado, já foi decidida de forma definitiva na DRJ. O item 2 é a suspensão da exigibilidade, já foi tratado. O item 3, a questão da legitimidade da apropriação dos créditos. Aqui tem uma diferença. Em relação à nota fiscal emitida pela Nestlé Brasil. No processo anterior, como vocês lembram, eu entendi que havia uma inovação recursal. Eu olhei a manifestação de inconformidade e não constava esse tópico. Nesse processo agora, o tópico consta da manifestação, tá? Então, eu tive que fazer a análise. Sustenta o recorrente que possui legitimidade para se apropriar de crédito originário de uma operação de importação de produtos ocorrida em 2004, período em que a empresa registrada no CNPJ não mais pertencia à Nestlé Brasil Limitada, e faço a transcrição. No entanto, conforme verificado pela autoridade fazendária, consta como importador, na declaração de importação, sociedade empresarial distinta da fiscalizada, a qual, inclusive, emitiu a nota fiscal abaixo discriminada, a fim de registrar a entrada desses produtos importados no seu respectivo estabelecimento. Essa imagem foi capturada do auto de infração, do despacho decisório, perdão. A escrituração do crédito fiscal tem como documento base a nota fiscal emitida em nome do adquirente dos insumos creditáveis com o imposto destacado. As informações carimbadas na aludida nota fiscal, no sentido de que havia nova razão social denominada CPW Brasil Limitada e novo CNPJ, não tem o condão de alterar o real destinatário dos produtos importados constantes na referida nota fiscal e declaração de importação. Estes documentos não conferem legitimidade fiscalizada para aproveitamento do crédito do IPI, razão pela qual entendo correta a glosa desse crédito. Pelo exposto, nego o provimento a este pedido. Lembrou até a situação do carimbo ontem do Marcos, né? Só que aí foi a questão que a Eduarda colocou. Dessa vez, o carimbo seria uma prova favorável ao contribuinte, né? Não sei se ficou clara a situação. Ele pediu crédito referente à nota fiscal emitida pela Nestlé. Ele disse que esse estabelecimento já foi comprado, e aí como é que ele resolveu a situação? Ele pegou um carimbo da CPW e bateu lá na nota fiscal e disse que esse crédito é dele. É só essa a alegação que o contribuinte faz. E, com base no precedente de ontem dessa turma, brincadeira, eu já tinha decidido antes, né? Acabei negando o provimento, mas a gente pode até já colocar isso em votação, se acharem que discordarem da... A Eduarda quer falar, Tom? Não, fechou, tudo bem. Você leu o item 4 aqui, né? Fechou a conclusão? Do voto? Sim, o item 4 é não conhecimento, porque ela é justamente a mesma alegação que ele traz, a mesma fundamentação que ele traz na ação declaratória. Ok. E aí você faz a conclusão, então, por favor, só para... A conclusão é conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Perfeito. Agora eu vou dar a palavra à doutora... Eduarda, Maria Eduarda, por favor.
Eu queria só entender, Lázaro, aí exatamente essa situação desse carimbo, porque o que é que acontece? Eu até já relatei uns processos sobre essa situação, e tem previsões de legislação, por exemplo, estadual, admitindo justamente isso, que quando há essas operações de incorporação, de sucessão de empresas, que a empresa sucessora, ela poderia continuar utilizando a nota fiscal, o talão de nota, tudo fazendo justamente dessa forma, apostando, né, um carimbo da... Nesse caso específico, pelo que eu entendi, a gente está... No caso que eu analisei previamente, inclusive, era um caso só de operação interna. Então, ela estava, em princípio, respeitando o regramento da legislação estadual. Então, para todos os efeitos, não existia nenhum outro elemento que retirasse a idoneidade daquela nota com a posição do carimbo, porque essa era a formatação que a legislação estadual, inclusive, exigia para aquela nota fiscal. Então, não havia nenhum elemento. Pelo que eu entendi, esse teu caso é um pouco diferente, eu queria só validar isso com você, porque pelo que eu entendi, há outros documentos no processo que demonstrariam que aquela operação não se deu com a CPW, ou seja, a posição do carimbo que está ali, ela tem outros elementos que invalidam isso. Foi o que eu entendi, assim, um exemplo, por exemplo, que eu percebi foi falar que na declaração de importação constava realmente uma outra empresa. É só esse ponto, porque para mim, se a nota fiscal tem aquele carimbo, e se isso está dentro do regramento estadual, em princípio ela é idônea. Então, conferiria sim legitimidade para aquela nota e para aquele crédito que ela estaria pleiteando. Agora, se a gente está diante de uma situação que tem outros elementos no processo que invalidam aquele carimbo, aí sim, a gente pode falar de idoneidade dessa nota. Aí é isso que eu queria só confirmar. Até eu verifiquei também que o contribuinte fala, eu não consegui identificar e localizar qual foi a data que houve essa sucessão de empresas. Eu até vi que a declaração de importação, ela data de 29/13/2003, a ADI, e eu não vi a data dessa nota específica. Eu vi que na nota tem o carimbo, exatamente como o outro processo, por exemplo, que eu analisei. Agora, eu não sei a data que teria acontecido essa sucessão. Não sei se o contribuinte trouxe esses elementos suficientes no processo para justificar. Eu já estava aguardando você finalizar justamente para fazer essa colocação. Eu desconhecia, para ser bem sincero, essa possibilidade do regramento, não sei se é algum convênio do CONFAS, que permite a utilização da nota com base em carimbo. Mas até entenderia, eu até superaria isso aí se tivessem provas da incorporação. Meu questionamento, e eu posso até modificar o voto, dar uma melhorada nele, para colocar a questão de inexistência de comprovação de que a incorporação se deu antes da emissão da nota fiscal. Aí teria que analisar se teria que ser antes da emissão da nota ou antes da declaração de importação. Não sei exatamente qual seria o momento mais correto da tomada do crédito. A patrona está presente, ela pode, de repente, fazer algum esclarecimento de fato, se existe um documento, se consta do... Eu não localizei nada que me comprovasse essa anterioridade em relação à emissão da nota ou em relação à DI. E aí, sim, fortaleceria bem mais, realmente, concordo com você, o argumento do recorrente e me disponho a atualizar isso no voto. Lázaro, eu fiquei com uma dúvida, me permite também complementando da Maria Eduarda. Claro. Eu não sou profundo conhecedor de IPI, mas nessa obrigação acessória que você colocou até o CONFAS, porque assim, eu não sei se o CONFAS está apaziguado em relação a essa situação das incorporações e como fazer com que as notas fiscais atendam e reconheçam a titularidade da nota em função da transferência de propriedade, porque pode ter ocorrido, enfim, na sociedade anônima, nos livros contábeis e comerciais, e não está refletido na área fiscal, e pelo que você está colocando, é uma informação importante. Mas eu não sei também, primeiro, não sei se o CONFAS tem, isso é uma dúvida que eu tenho também, não estou seguro. Aí teria que ver as notas, né, o domicílio fiscal dos estados e o regulamento dos estados, conforme a doutora Eduarda.
o guarda colocou. E uma dúvida que eu fiquei também é o seguinte, no IPI tem previsibilidade para, e aí é uma coisa específica do IPI, para aceitar esse regramento da incorporação, ou seja, há uma previsão do IPI, a partir de quando? Quer dizer, claro que para mim, do fato jurídico, civil, né, no marco civil, das negociações, existe uma nova instituição, e aí eu acho que teria que ter esse acompanhamento do IPI também. A normatização do IPI, ela não precisa prever isso, Tom. Essa questão do aproveitamento, ela depende de regramento referente à nota fiscal. Então, beleza. Então, aí não precisa o IPI prever isso. Se ele tivesse trazido a prova da incorporação anteriormente à emissão da declaração de importação, o crédito poderia ser aceito independente. Que aí vai em consonância com o que a doutora Maria Eduarda está falando. Aí realmente é bem pertinente. Por isso que eu estou perguntando. Eu conheço todo o regulamento e fiz a pergunta ao colega. Tá bom, obrigado. A advogada que se encontra, teria condição de atender o doutor? A doutora tem noção? Desculpa, eu estava com o áudio desligado. Eu estou dando aqui, tá uma olhada aqui nos autos do processo, mas nesse momento não. Eu poderia pleitear, então, que os autos fossem baixados em diligência. E aí, doutor Lázaro e doutora? Bom, na página 7 do processo, constam os documentos que foram entregues e não consta essa documentação referente à incorporação. Mas eu vou podemos dar uma procurada aqui. Fazer diligência, meu posicionamento já seria contrário, podemos colocar em votação, né? A turma tem entendimento mais flexível em relação a isso, mas eu acho que tinha que estar no processo já. Fazer diligência agora para procurar essa comprovação, eu acho. Eu também acho que não é o caso da diligência, e eu acho que da minha parte, o Lázaro apontando que não foi, o contribuinte não trouxe, né, essas comprovações suficientes aí, então, em princípio, eu estou satisfeita. Tá? Lázaro, essa importação que foi feita, a questão não era somente em relação à nota fiscal, né, em relação ao produto, né, se daria direito ao crédito ou não. Acho que não seria só a questão do carimbo ali. Qual que é o produto que foi importado? Não eram os brindes que não daria direito ao crédito? Na verdade, bem lembrado, Marcos, a gente iria cair, nesse caso, naquela outra questão, porque não é nem só a questão do brinde, né? A questão é que o produto fabricado pela CPW, ele sai com alíquota zero. Então, nisso, a gente também já tem repetitivo da STJ, dizendo que vedando o crédito, mesmo que as aquisições dos insumos tenha incidência do IPI, se a saída ela é alíquota zero, ou isenta, ou não tributada, ela não dá direito a crédito. Então, por esse aspecto, mesmo que fosse feito, eu posso até também modificar o meu voto e acrescentar essa questão, né? Mas eu acho que aí a gente estaria na concomitância, porque eu acho que o único argumento que não entra na concomitância é essa questão, que não foi admitido porque se tratava de uma empresa diversa. Então, é esse fundamento que a gente pode atacar. Então, se a gente acatasse esse fundamento, a gente diria pode, mas o pano de fundo, sob o ponto de vista do crédito, ia ficar com ação judicial. Inclusive, eu vi um acórdão do STJ da própria Nestlé, né, em relação a essa questão de brinde, que não daria direito a crédito. É um recente aí de 2019, da Nestlé. Acho que a questão é a mesma.
que poderia ser feito também, Lázaro, talvez, fosse uma decisão condicionada, de que se essas operações, se houver confirmação, como isso vai aguardar de toda sorte a decisão judicial, não sei se caberia, estou só aqui pensando alto aqui. A gente pode fazer também uma decisão alternativa, né? Que já foi feito aqui outras vezes, né? Que mesmo que superada essa questão, iria se incidir na mesma questão da concomitância. Acho que mais para alternativa do que para uma decisão, né? Alternativa não, subsidiária, né? Sim, subsidiária. Ainda que fosse procedente, cairia na concomitância, beleza. Acho melhor acrescentar esse parágrafo. Agora, se tiver, é para você ver se tem ou não. É nossa responsabilidade, né? Se você viu e não tem, acabou. É isso. Nem advogado sabe se tem, não tem diligência para fazer prova. Então, morreu o assunto, não sei nem, morreu o tempo. Legislação estadual municipal caberia ao recorrente trazer, né? Não cabe a gente baixar a diligência para verificar... Fazer prova, né, de legislação municipal, direito municipal estadual, né? Se esse carimbo realmente poderia ser usado, caberia a ele provar que poderia. Mas a questão foi trazido já pela DRJ essa questão do carimbo antes? Isso foi discutido na DRJ, a DRJ então tá. É só porque assim, tem que ser trazido pelo contribuinte, mas também tem que ter um contexto para ele trazer essa informação, né? Se não tivesse sido discutido, não faria nenhum sentido ele já dar a informação de graça. Ele trouxe desde o começo essa questão do carimbo, né? Ele disse que não faz sentido a DRJ, como a unidade de origem, não ter aceitado o carimbo. Ele não traz a fundamentação da legislação estadual, que de fato eu estou trazendo esse fundamento porque eu tenho conhecimento de outros processos que eu já julguei. Eu sei que na legislação estadual é permitido. Então, se tivesse essa comprovação, mas aí, aparentemente, o contribuinte não trouxe, né, essa comprovação. No carimbo, ele não bota a base legal, não? Às vezes, quando você faz um ato de retificação, você cita a base legal do regulamento. Eu já vi isso em comércio exterior. O carimbo consta o nome, CPW e o CNPJ. Mas eu vi as cópias da nota fiscal ali, são brindes. Então cai naquela outra questão do direito ao crédito. Que eu acho que aqui a gente sabe o resultado do processo, a gente só não quer deixar nenhuma fundamentação equivocada no meio do voto, né? Eu acho que essa solução que você deu, Lázaro, é bem interessante. A gente pode acrescentar isso da questão como um fundamento subsidiário. E, além disso, colocar a questão que o Paul Carlos, eu realmente nem tinha me recordado disso, ele foi bastante atento à questão da necessidade de prova de direito material estadual. Apesar disso não ter sido nem arguído mas a gente poderia conhecer, né? Então, eu poderia acrescentar isso também. Mas os documentos estão na sua mão para análise, né? Prova, né? Tem que ter veracidade, enfim. Ele tinha que ter argumentado isso. Eu acho que isso, na verdade... Mas só lembrando que o Código de Processo a parte traz a legislação estadual, municipal, se o juiz determinar, né? Então, caberia a determinação, então. Ou um contexto, pelo menos, para que isso fosse trazido. É essa questão que eu tinha levantado. Mas aí, no caso, haveria o contexto, né? Porque a DRJ já alegou com base nisso, né? Com base que a nota fiscal teria que ser guiada pelo emitente, não pelo carimbo. Perfeito. Foi por isso que, quando eu fiz essa pergunta, eu fiquei satisfeita. Se não tivesse nenhum contexto, eu ia dizer, cara, aonde vocês queriam que ela fizesse prova, né? Até quando alguém faz um recurso voluntário de 60 páginas, a gente reclama, né? Então... A diligência, enfim, eu não sei, pedir vista ao processo, mas não é o caso. Então, como é que vamos proceder? Vamos votar. Todo mundo pronto para votar? Vamos votar. Sim, só para saber o que vai votar, eu me disponho a colocar a fundamentação subsidiária e também a arguição do direito municipal estadual. Só estadual aí, né? Porque CMS não tem CMS. Só estadual. Para a fundamentação do Código Civil, para a necessidade de haver a comprovação do direito estadual.
Na verdade, eu acharia desnecessário acrescentar essa questão estadual. O que eu acho que é relevante aí, na minha visão, é acrescentar que o contribuinte não comprovou a idoneidade desta nota especificamente. Porque existem outros elementos no processo, como a DI, que mostra que foi de outra. Então, dizer o seguinte, que o fato de ter um carimbo não torna aquela nota inidônea por si só, mas que nos autos não tem outros elementos que validem a idoneidade daquela nota. Então, para mim, é uma questão probatória. A questão da legislação estadual eu estou trazendo, porque no outro processo que eu analisei, o contribuinte trouxe essa fundamentação e naquele processo não existia nenhum outro elemento que tirasse a validade da nota. Então, eu aceitei e acatei aquela nota. Nesse caso é diferente, porque lá ali eu estava analisando uma operação interna. Nesse caso, a gente está analisando uma operação de importação, que aquela nota tem respaldo em outros documentos, como a DI. E a DI está com um elemento diverso do que o que está na nota, no carimbo da nota. Então, isso que eu quis fechar aqui. Mas se nesse processo ele não trouxe outros elementos para realmente comprovar a idoneidade dessa nota, eu concordo com a conclusão do jeito que está. Eu não acho que haja necessidade da gente trazer fundamentação de legislação estadual ou do que seja. Eu acho que, assim, eu particularmente acho desnecessário. A minha pergunta realmente era para saber isso, porque se ele tivesse trazido a comprovação da incorporação, que foi prévia, tudo, elementos que pudesse validar realmente a idoneidade da nota, eu aceitaria. Porque eu acho que só o fato de ter um carimbo não é suficiente para invalidar, porque a legislação estadual permite. Aí seria uma outra fundamentação. Então, vamos manter o jeito que está mesmo no voto, ou você vai fazer o acréscimo, Lázaro? O que você sente mais confortável? Você fica à vontade. Não, posso colocar as duas coisas. Eu acho que ficaria mais completo o voto. Tudo bem. Colocar tanto a ausência de comprovação da incorporação e também a fundamentação subsidiária de que mesmo havendo, ainda assim, não haveria direito a crédito. Eu acho que haveria por conta da concomitância. Então fica melhor. Então, ok. Enfim, do voto, então vamos para votação. Né? O Lázaro está votando. Doutor Oswaldo, como vota, por favor? Acompanho o relator integralmente. Doutor Carlos Pantaroli. Acompanho o relator. Muito obrigado. Doutora Fernanda, como acompanha? Acompanho o relator. Só lembrando que é pelos fundamentos, né? Porque tem a questão do 170. E aí, provavelmente você vai ser vencido de novo, tem a questão da ementa, não esquece. Não falou, a gente já ia esquecer. Você vê pelas conclusões. Né? Ia ficar não uniforme, né? Na mesma pauta, duas posições. Parabéns, viu? Pela colocação, viu, Lázaro? Pela lembrança. Tá. Valeu. Doutor Marcos, como vota? Acompanho pelas conclusões. Doutora Maria Eduarda, como vota? Eu acompanho. Eu queria só levantar aqui um outro ponto agora, só para a gente... nesse caso, Lázaro, se eu não estou enganada, agora parei para refletir, a gente está falando de uma situação no caso de 2004, não é isso? Então, será que esse fundamento que a gente está indo pelas conclusões faz sentido num processo que é pós a aplicação? Só para a gente não... só porque o Lázaro ele faz um antes ou depois, para ele não importa. Então, ele faz essa ressalva que a questão temporal não é um... que, na verdade, ele faz uma declaração do que ele pensa que a matéria deve ser tratada, em casos gerais. A gente não quer que isso fixe um precedente. Tá, perfeito. Mas aí, essa forma que a gente colocou de não aplicação do 170, será que ela é... Porque nesse caso, se fosse o caso, é uma fundamentação, mas eu acho que a gente não precisaria sedimentar. Eu acho que a forma que a gente está colocando aí de não se aplica o 170, eu acho que o Lázaro nem está dizendo que seria 170. Tá lá no... Não, o fundamento é 170. A parte da ementa. Sim, Tá, perfeito. Acompanho pelas conclusões. Doutor Leonardo, como vota? Pelas conclusões. E eu também acompanho as conclusões. Então, vamos repetir, então, a proclamação. Colegiado por unanimidade de votos,
e conhece parcialmente do recurso, não é isso? E, na parte conhecida, negar o provimento, tendo votado pelas conclusões, todos os demais conselheiros entenderam pela inaplicabilidade do artigo 170 do CTN, ok? Agora foi mais tranquilo. Sendo assim, só para formalizar, eu agradeço a presença da advogada, da Ive, doutora Ive. Ela se encontra? Está me ouvindo? Estou sim, estou aqui. Ok, então eu vou agradecer a sua presença e vou retirar a senhora gentilmente da sala, me permita. Okay? Tá bom, muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde. Turma que agradece. Obrigada. Até logo. Até logo. Presidente? O 135 é igual, né, Lázaro? 135 é igual a 134? É igual a 132. Não, o 135 ele é igual ao 133. 133. Só esse que era diferente. Ok. Bom, pessoal, então deixa eu só ver aqui mais, só para me posicionar. Não temos mais processo a relatar da pauta do dia 26 de hoje à tarde. Sendo assim, eu vou encerrar essa sessão agora. Vou fazer um intervalo de 5 minutos para a gente retomar e finalizar do dia 27, como a gente já vinha fazendo, ok? Presidente, só pela ordem, aniversário da Duda hoje. Parabéns, Duda. Parabéns, Duda. Muitas felicidades. Parabéns. Aí, ó, escondeu o jogo, hein? Se você deu sorte, se fosse em Brasília, ia ter que fazer uma gracinha, viu? Ia pagar a saideira do pessoal. Ia ter que pagar essa saideira. Poxa, olha, não fala isso não, sabe, porque dá saudade, rapaz. Tá falando com a minha esposa, eu viajava tanto. Ali trabalhar no carro, eu sempre viajei, né? Muito, muito. E agora a gente está assim, mas tudo bem. A gente vai resolver isso, um dia vai dar tudo certo. Ó, eu desejo para você, em nome de todos aqui, saúde. Eu vi que você tem uma filha linda, que sua família continue linda, que você continue sendo uma pessoa tão colaborativa, inteligente. Gostei muito, estou gostando muito de trabalhar com você e com o Marcos. Vocês estão muito atentos, têm muita experiência, estão colaborando muito com a turma. Eu fico muito feliz, tá bem? Obrigada, gente. Só queria corrigir, chama Arthur, é um menino. Menino? Perdão, desculpa, é que eu vi pelo zap, eu não enxerguei direito, me perdoa. Mas é uma família, de qualquer forma, continua sendo linda, vale a energia. Né? Obrigada. Gente, então, eu peço para o Isaías fazer a interrupção da gravação.